Depois de muito tempo, tô aqui para mostrar para vocês como fazer essa parede de chevron, seu passo a passo. Primeiro passo, então, é colar as cartolinas com fita crepe. No meu caso, eu precisei de 3 cartolinas, mas você vai usar o número de cartolinas necessário com a medida da tua parede. Esse vai ser um molde que nós vamos fazer. Então, o próximo passo vai ser desenhar e medir o nosso molde nessas cartolinas. E as medidas que eu usei foi a altura da linha, conforme eu estou mostrando, de 15 centímetros, o comprimento entre as pontas, o dobro, com 30 centímetros, então 15 centímetros de altura e 30 de comprimento. E a distância entre as linhas na parede de 20 centímetros, então a cada 20 centímetros eu coloquei uma linha. O próximo passo, então, é recortar o molde que você acabou de desenhar. Você recorta o molde para que você possa ir medindo na parede esse molde de 20 em 20 centímetros para começar depois a desenhar. Logo após que você já mediu todos os 20 centímetros de distância de cada linha, você coloca o molde na parede, fixando ele com uma fita dupla face por baixo para que ele não caia conforme você esteja desenhando, para que fique uma linha reta e perfeita, e aí você vai contornando. No caso eu contornei com um lápis mesmo, para que eu tivesse depois o molde para ir pintando na hora de fazer o chevron na parede. Então rapidamente aí eu só contornei por volta do molde todo, todas as linhas até o fim da parede com 20 centímetros de distância cada uma, conforme as medidas que eu mostrei para vocês agora há pouco. Então agora vocês podem ver aí a linha contornada certinha, sem que a cartolina mexa, para que a gente possa agora ir para o próximo passo, que é proteger todas essas linhas com a fita crepe. Então você pega uma fita crepe específica para pintura, uma fita crepe boa, de alta fixação, e você começa a contornar todas as linhas com pedacinhos de fita. No caso, eu já deixei vários pedacinhos de fita cortados na cadeira que eu estava usando de apoio, para eu ir colando, em vez de recortar um a um. Então, como eu fiz, conforme eu estou mostrando aí para vocês, vocês têm que colocar as fitas certinhas na ponta, e quando tiver algum excesso, vocês recortem para que não vá a fita dentro da linha que vocês vão pintar. E aí tomem cuidado para que a ponta fique certinha com a junção das duas fitas dos dois lados, e seu desenho fique perfeito, sem nenhuma falha. E aí o que você tem que fazer é fazer esse passo a passo na parede toda, em todas as linhas, tomando cuidado para que esse seja um passo de mais cuidado, para que as suas linhas fiquem perfeitas na hora da pintura. E aí vocês têm que tomar cuidado para fazer na parte de cima e de baixo da linha, sem confundir aonde que você deve colocar as fitas, porque é um pouco confuso na hora que você está colocando as fitas nas linhas, tá? E aí você faz isso em toda a parede. Essa é a parte mais chata, eu acho, de todo o processo, mas é uma das partes extremamente necessárias. E aí, depois que você colocou todas as fitas aí em todas as linhas, esse vai ser o cenário final. Você vai estar com tudo protegido para começar a sua pintura e pintar a sua parede. Então aí, ó, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas total na minha parede, medindo 20 centímetros de distância de cada uma. E agora o próximo passo é então pintar uma base branca, ou a base de acordo com a cor da tua parede inicial. Então, se a sua parede não for branca, você não vai pintar de branco, você vai pintar da cor da sua parede inicialmente, tá? Se for um gelo ou qualquer outra cor. O que isso faz? Faz com que essa base cele qualquer possível vazamento entre a fita e a parede. Então, se tiver algum vazamento nessa primeira camada, vai ser da mesma cor que a sua parede já se encontra. Então, não vai ter problema depois com as próximas camadas de cor do chevron que você passar. Então, você passa uma camada simples em toda a linha, prestando bastante atenção na junção da linha, da fita com a parede, desculpa. E aí, o próximo passo é começar a pintar com a cor real que você escolher para o seu chevron. Claro que deixando a camada branca secar por volta de uma meia hora para você começar a pintar com a cor real. E aí você vai pintar todas as listras, tentando pintar com um sentido só. Eu tô pintando de cima para baixo ali a listra toda. E eu precisei dar, no meu caso, por volta de umas 4 ou 5 demãos de tinta em todas as linhas. Então essa é a parte que levou um pouquinho mais de tempo,
por conta que tinha que esperar um mínimo de secagem entre as camadas, tá? Mas é a parte mais divertida, que você começa a ver a parede se formando. Então você vai fazendo suas camadas. Então você pintar uma camada inteira em toda a parede, de todas as linhas, e aí depois espera secar e começa a segunda camada e assim por diante. Tente sempre pintar, como eu já disse, no mesmo sentido, como a gente está fazendo aí de cima para baixo. Cuidado para não borrar fora da fita, para não borrar a parte que você não vai pintar, a parede. E depois que esse processo estiver feito, praticamente você vai ter acabado toda a sua parede. Essa é a parte mais divertida e mais tranquila de se fazer. Depois que você acabar de pintar todas as listras da sua parede, esse vai ser o visual final que você vai obter. Todo o seu chevron pronto, só que ainda não finalizado, né? Porque ainda tá com a fita. E aí o que a gente fez? A gente foi embora, foi dormir, deixou essa parede secando a noite toda para que a gente tivesse certeza que ela estaria perfeitamente seca para retirada da fita no outro dia. Então a gente retornou aí no outro dia e foi retirar a fita. E nesse passo você tem que tomar muito cuidado, porque se vocês puxarem a fita muito forte, principalmente nas pontas aí do meio, a sua tinta pode puxar. Eu até mostrei esse exemplo aí no vídeo para vocês verem a primeira vez que eu puxei e a tinta repuxou, saiu um pouquinho. Então tem que tomar muito cuidado com isso, puxar devagar nos cantinhos para que não tenha esse problema. E depois que vocês fizerem as primeiras vezes, vocês já vão ficar acostumados e não vai ter mais esse problema. E é só você retirar então a fita da parede toda. Gente, esse é um trabalho divertido, super fácil de fazer, só que porém um pouco trabalhoso. Quem tiver disposição, super recomendo, fica lindo e é super possível fazer você mesmo. Muito obrigada por assistirem, obrigada por estarem me acompanhando até hoje. Tá aí o resultado, espero que vocês tenham gostado. Para mais fotos e dicas, acessem o blog. Um beijo, fique com Deus!